Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, vou ser o professor de vocês aqui hoje para essa aula. E quem vai me acompanhar vai ser a voz de vocês no chat, a professora Alessandra. Tudo bem, Jonas? Olá, alunos, pais, professores. É um prazer estar com vocês novamente. Como o Jonas disse, eu serei a voz de vocês aqui no chat. Não deixem de participar, não só com as respostas, né, nas interações, mas coloquem sim as dúvidas de vocês, explicitando as dúvidas. Então, não entendi, mas não entendi o quê? Que na medida do possível, a gente vai tentar sanar todas essas dúvidas de vocês, não é isso, Jonas? É isso mesmo. Então coloquem no chat sempre, né? Uma dúvida, o que vocês acham? Vamos tentar utilizar esse chat de uma forma produtiva da aula, para que vocês coloquem as respostas e que a gente consiga ter essa interação melhor aí, conforme vocês vão colocando. Então, coloque a pergunta, seja um pouco mais específico. Não precisa colocar não entendi alguma coisa. Coloque a pergunta um pouquinho mais específica para ajudar a gente, quem sabe a gente conseguir tirar essa dúvida. Claro, são muitas pessoas no chat e ler de todo mundo não vai ser possível, né, Ale? É, isso é verdade. Então, quando a gente fala isso, deve ter gente que deve ter pensado assim, ah, mas eu coloco, mas ninguém nunca me vê. Mas não é maldade, gente. A gente tem aqui, ó, nesse momento a gente tem mais de 14 mil pessoas. E daqui a pouco aumenta. Então, achar todas as mensagens, às vezes é difícil. Mas nós vamos fazer o máximo para poder fazer com que vocês não saiam com nenhuma dúvida daqui, não é, Jonas? Beleza, é isso aí. Então, para essa aula, né, hoje nós vamos ver é a habilidade EF07MA09, né? Nós vamos continuar a questão da fração, hoje é a última parte, né, de olhar esse contexto de fração e tentar tirar as últimas dúvidas, né, relacionado a essa habilidade. Na tela de vocês vai aparecer uma questão que nós já vimos na aula anterior, que é a questão ali da multiplicação de um número natural, né, de um número inteiro ali, por, no caso, uma fração, né? Então, nós estamos multiplicando 16 vezes 1 sobre 8. Então, multiplica o numerador, né, aquela parte de cima, e divide, né, pelo denominador, aquela partinha ali de baixo. No caso, ali eu estou fazendo 16 vezes 1, e depois eu divido por 8. Então essa ideia que vocês viram na aula passada vai ser muito útil na aula de hoje para entender algumas relações. Então, para relembrar, né, vamos ver um exercício que já foi feito. 12, o número inteiro, vezes 5 sobre 6. Então, primeiro eu multiplico a parte de cima, o numerador, como vocês já viram. Então eu faço 12 vezes 5, 60. Dividido por 6, eu encontro 10. Se você não conseguir fazer a divisão, pode deixar na forma fracionária. Quem quiser, né, pode colocar na forma decimal. É muito importante vocês fazerem isso. Tranquilo, né? Ah, eu acho que é sossegado, sim, Jonas. Até porque na aula de ontem, eles se deram muito bem com essa relação, viu? As atividades que eles fizeram, eles mostraram que eles entenderam, compreendem essa relação, mas foi o que você falou. Em algumas situações, tem a necessidade de precisar ou poder fazer a representação dessa fração não só em valores inteiros, porque às vezes ela pode ter um resultado decimal. É isso mesmo? É isso mesmo. Então, vamos tentar aplicar isso no que é mais comum do nosso cotidiano. Então, aí uma situação, problema que vai aparecer para vocês é a seguinte. Então, o lucro de 15 mil reais foi dividido entre 2 sócios. Então, tinha lá numa empresa 2 sócios. Porém, o primeiro recebeu o dobro do segundo. Uma vez que gastou o dobro para montar o negócio. Então, por exemplo, eu e a Alessandra, nós somos sócios numa empresa de chocolate. Ah, lá veio a história do chocolate de novo. Isso daí vai dar briga a qualquer hora, mas vamos lá. Somos sócios nessa empresa. Então, nós somos sócios nessa empresa de chocolate. Aí, o que acontece? Eu, que sou mais esperto, né, digamos assim, vou lá e invisto o dobro que a Alessandra investiu. Quando você fala que você é mais esperto, por um acaso você está me chamando de menos? Não, de forma alguma. Magoei com isso agora, de forma alguma. É, a hora que acabar a atividade eu faço um comentário sobre você investir o dobro, mas vamos lá. Tá, então aí eu tô lá, tem os 15 mil, né? Foi dividido esse lucro entre eu e a Alessandra.
tem que ser dividido certinho. Eu investi o dobro que ela. Tá certo essa divisão? Então, olha o exercício aí, vamos continuar na questão. Então, o primeiro investiu o dobro do segundo, por isso que ele vai ganhar mais, não é? Então, uma vez que gastou o dobro para montar o negócio, calcule que parte do lucro coube a cada um deles. Então, pensa de novo, eu e a Alessandra, o quanto tem que ficar para mim e o quanto tem que ficar para ela, pensando que eu investi o dobro dela. Então, 15 mil é o lucro, quanto fica para cada um? 2 minutinhos para eles fazerem? Ah, 2 minutinhos dá sim. Pena que eu não vou conseguir ficar com o mesmo valor que você, né? Já tem aqui uma dica. É, isso mesmo. Pena que eu não vou conseguir lucrar o tanto quanto você, mas 2 minutinhos dá. Então, beleza, 2 minutinhos e a gente já retorna. Bom trabalho. Olha, Jonas, eu estou gostando muito da interação deles, estou até achando divertida, que eu estou rindo bastante, porque eles fizeram sim a interação. É engraçado no sentido não realmente engraçado, mas é interessante como na própria resposta aparece as diferentes culturas, até na forma de falar. É isso que está me chamando a atenção, eu estou achando muito legal isso. Então, a gente tem o Cauã, Luiz, Gabriele, falaram só 7.500. Tá bom. Giovana, 5.000. Ok. Silas, 6.500. Agora, Joaquim, Isabela, Matheus, Heitor, quem mais? Jonathan, Ana, o Wellington, disseram que você fica com 10.000 e a professora Alessandra aqui fica só com 5. Já não gostei dessa ideia. Boa ideia, né? Não, não é boa ideia porque eu saí no prejuízo. Agora, tem 2 respostas interessantes aqui que eu acho que é bom a gente dar uma olhadinha. Na verdade, 3. Ana Júlia disse que um fica com 10.000 e o outro fica com 15.000. O Nicola, o Henrique, o José Luiz e o Derek escreveram 15 sobre 30. Tá. E a Beatriz, 10 sobre 5. Eu sei já que eu levei prejuízo. Agora, você pode contar quanto foi o meu prejuízo, que eu já estou assustada. Então, aí nesse exercício, né, nessa atividade, vocês tinham que ver que um investiu o dobro. Até uma frase do câmera aqui no nosso intervalo foi que um foi mais inteligente no investimento, né?
Então ele investiu o dobro, ele foi mais esperto ali no investimento. Na tela de vocês vai aparecer a resolução, mas eu vou fazer com vocês, tá? Então eu penso assim, ó, eu tenho uma empresa, um sócio A e um sócio B, somando os dois tem que dar o lucro, quanto cada um recebeu. Só que um é o dobro do outro. O dobro eu posso escrever que é 2 vezes. Por isso que do lado ali eu escrevi que A é igual a 2 vezes B. Então, se eu substituir, né, no lugar do A, eu vou ter 3B, como vocês estão vendo ali, né? 3 vezes o valor que cada um vai receber. E aí, se eu dividir, né, no caso, por 3, ambas as partes, eu vou achar 5.000 de um dos sócios. Se um dos sócios recebe 5.000, o outro vai receber o quanto falta para 15. No caso aí, 10. Se vocês forem ver, dividiu em 3 partes iguais. Mas vamos tentar fazer aqui, ó. Acompanha aqui comigo. Eu vou tentar executar com vocês da seguinte forma. Então, eu e a Alessandra. Então, a Alessandra mais o Jonas aqui, ó, tem que dar os 15.000. Beleza? Então, é o lucro dos dois. Beleza, Ale? Tranquilo isso aí, né? Isso é tranquilo. E observando aqui o chat, você sabe que a maioria respondeu essa relação entre 10 e 5.000. Mas eu acho que do jeito que você representou aí, tudo bem, eu não esqueci meu prejuízo. Mas Alessandra mais Jonas, 15.000, certinho. Beleza. E no caso aí, se eu identificar, né, um dos sócios recebeu o dobro do outro. Então, como que eu posso escrever o dobro? No caso aqui, vou colocar como eu recebendo o dobro. Então, a Alessandra aqui, né, é 2 vezes o que eu recebi. Então, ela aqui, né, essa relação. Repara no seguinte, se esse é o valor de A, eu vou substituir aqui. Tá? Então, é só uma simbologia, tanto faz aí, ó, até invertir, que no caso aqui a Alessandra vai receber até mais, ó, se vocês olharem. Então, eu tenho essa relação, substituo aqui. Tanto faz quem vai receber, só estou utilizando uma letra para vocês conseguirem identificar o que cada um vai ficar. Então eu vou ter aqui, ó, 2J mais J, que tem que dar os 15.000 aqui. Se eu tenho 2 laranjas e aumento uma laranja, eu vou ter quantas? 3 laranjas, ou no caso aqui, ó, os 3Js. Tudo bem? Tranquilinho. E você sabe que a Isabelle, ela colocou essa representação, mas de uma forma diferente, ela colocou a conta todinha lá no chat. Uhum. Ficou bem interessante. Eu não chegou na resposta certa, pelo que eu entendi. Mas a forma como ela construiu, a interpretação que ela fez foi bem interessante. Mas concordo com você. 3J é igual aos 15.000. Isso. Beleza. Qual que é a ideia aqui que eu vou apresentar para vocês, uma das ideias? Lembra da simplificação de fração? A simplificação de fração que vocês tinham, lembra que tinha que dividir ambos, numerador e denominador, como nós já vimos anteriormente? A ideia aqui, eu tenho o seguinte, eu estou multiplicando por 3 aqui. Qual que é a operação inversa? É a divisão. Eu vou fazer uma operação para vocês para tentar simplificar. Dividir os dois lados por 3. Pensa como se fosse uma balança, né? Um lado é igual ao outro. Quando eu divido aqui por 3, imagina, tenho 3 laranjas para 3 pessoas, fica uma para cada um. Ou seja, fica um J para cada um aqui. E aí os 15.000 dividido por 3, eu encontro os 5.000. Aqui é só um exemplo, né? Então, um dos sócios ganha 5.000. Se ao todo é 15, se um dos sócios ganha 5, o outro tem que ganhar consecutivamente 10.000, somando os dois. Toma muito cuidado com isso, tá? A soma dos dois tem que dar os 15, que é o todo, lembra? O todo é os 15.000 nesse exercício. Bem tranquilo, né? Muito tranquilo. Eu acho que ficou bem fácil essa compreensão e confesso que eu fiquei feliz que na sua resposta você falou que eu ganhei o dobro, tá, gente? Ele tentou arrumar isso, tá na resposta falando que eu ganhei o dobro, mas não foi ele que ganhou o dobro. E os alunos, eles estão de parabéns porque eles conseguiram realmente entender essa relação. Foi muito legal. Então, se vocês quiserem, esse exercício estava na página 60 do caderno do aluno de vocês, tá? No volume 2. Vamos tentar agora um outro exercício para ver se a gente consegue focar nisso daí. No exemplo que eu vou dar, a gente vai falar sobre a fração. Eu vou querer a representação, tá? Então, tá assim. Foi realizada uma pesquisa
em uma sala de 7º ano. Então, eu estava lá, fez a pesquisa. Dessa turma, 22 estudantes preferem viajar para o litoral. Praia, sempre bom, né? Lembrando que nesse momento não pode, né? Não, não pode. Nesse momento, sem praia. No máximo, se quiser assistir um filme dentro de casa, que acontece numa região praiana. Fora isso, nada. Isso mesmo, né? E no próximo ali, né, os outros 24 que representavam, né? E os outros 24 para o interior. Então ficou bem ali quase que dividida a sala, né? 22 queriam ir para a praia e os outros 24 queriam ir para o interior. A pergunta é: qual fração indica a razão? Lembra, razão é uma fração, né, entre duas grandezas, entre o número de alunos que preferem ir para o litoral e o que querem ir para o interior. Então eu quero essa fração. Tomem cuidado em quem vai no numerador e quem vai no denominador. Basicamente, você vai fazer a fração com esses dois números. A habilidade dessa é identificar quem vai ficar no numerador e quem vai ficar no denominador. Então, essa é a ideia dessa habilidade. Vocês conseguirem localizar, né, dentro dessa questão quem é para cada um. Essa é tão mais simples, né? Essa tem mais alguns exercícios sobre. Acho que 2 minutinhos dá para fazer. Tranquilo. Na verdade, eles fariam em 1. Mas pra gente ser bonzinho, acho que 2 minutos é tranquilo. Beleza, então 2 minutinhos e a gente já retorna. Bom trabalho.
Jonas, nós temos várias respostas aqui, e é aquilo que você falou da necessidade de prestar atenção qual valor iria no numerador e qual valor iria no denominador. Por que eu estou falando isso? A maioria respondeu 22 sobre 24. Então, nós temos, por exemplo, Mateus, Ana Clara, Ana Cristina, Lucas, Camille, Henry, e o Henry disse que é facílimo isso, que é extremamente tranquilo, né? Nós temos também Vitor, Vitória, Pietra, João Pedro, 22 sobre 24. Só que nós temos, por exemplo, o Guilherme, o Jonas, tem um Jonas aqui, viu, Jonas? Opa! Tem Nicole, disseram 24 sobre 22. Agora eu vou te passar a parte interessante. Andressa, 46 sobre 24. Eduardo, 10 sobre 20. Caio, 24 sobre 46 e 22 sobre 46. Jussara, Islane, Maria Clara, 22 sobre 46. Sofia, Felipe. Arthur, 11 sobre 12. Chayane, 22. Pedro, 22 meios. E, que é 11, né? E Bruno, 2 quintos. E agora? Então vamos lá, para esse exercício, né, a questão da leitura era a parte mais importante aí para vocês. Vou colocar na tela a resolução, que era mais simples, como a maioria colocou aí na resolução. Então na tela de vocês está a relação. Então a pergunta era, qual fração indica a razão entre o número de alunos que preferem ir para o litoral, então litoral está no numerador, que é a parte de cima, e os que preferem ir para o interior, que é o denominador, é a parte de baixo aí. Então, 22 sobre 24 avos é a forma, né, com que a gente pode representar essa fração. Ela é bem simples, ela é bem tranquila. E é uma das formas de nós representarmos qualquer, no caso aí, qualquer fração que você queira. A relação de qualquer número por qualquer outro. Lembra, grandeza, tudo que você pode mensurar, contar, você pode representar. Poderia fazer ao contrário? Poderia. Só que no caso é a questão da leitura. Esse era o ponto, né, Ale? Isso é verdade, gente. Lembra que a gente tem conversado algumas aulas falando dessa importância da leitura e da interpretação para a gente conseguir fazer essa relação corretamente entre o que vai no numerador e o que vai no denominador. Jonas, eu vou aproveitar e vou tirar uma dúvida aqui da Júlia Garcia. Não, Júlia, essa atividade específica ela não está no caderno, tá bom? Você perguntou se está, qual é a página que está, mas é isso mesmo, né, Jonas? Essa não está no caderno, né? Essa não, essa foi elaborada por nós, né? Nós montamos essa atividade para tentar solucionar alguns problemas relacionados à fração. Então, vamos tentar outro, né? Na mesma ideia, vai aparecer na tela para vocês, então, a questão do litoral lá, né? A questão do litoral interior, e vocês já viram a fração, que era 22 sobre 24 avos. Beleza. Agora eu quero, nós já vimos isso em aulas anteriores, a fração irredutível dessa razão. Então, eu quero saber até quando eu posso simplificar. Eu quero essa fração. Se vocês conseguirem colocar no chat por quanto vocês simplificaram, é muito legal. Mas eu quero a irredutível. Qual é o menor valor que a gente pode chegar nessa fração? 2 minutinhos de novo? 2 minutinhos dá. Agora sim, só aproveitando, né? Gente, ou melhor, Jonas, será que essa ideia da equivalente tem alguma coisa a ver com dividir numerador e denominador pelo mesmo valor? Isso mesmo, a gente tem que fazer essa operação, né? Tanto o numerador e denominador pelo mesmo valor, né? Então já foi uma dica aqui, gente. 2 minutinhos é mais do que suficiente. Então a gente já retorna. Bom trabalho.
Jonas, vou admitir uma situação. Fiquei em dúvida por conta das respostas deles. A maioria respondeu 11 dozeavos, como o Wellington. O Bruno disse divide por 2, que vai dar 11 dozeavos. A Nathalie também apresentou isso, mas ela colocou, eu acho que foi só um erro de digitação, 22 sobre 23, mas ela indica 11 dozeavos. Então, acho que foi só uma questão de digitação. Mas o Gustavo, a Natiele, Eduardo, Érica, Anderson, Fernanda, eu acho que é Odef o nome do aluno. Se não for, desculpe, mas eu achei muito bonito seu nome. Enzo, Jéssica, todos 11 dozeavos. Agora, nós temos Samuel, 12 dozeavos, que é um inteiro. Yuri, 11 18avos e 4 sextos. Tá. Quem mais? Adrian, 11 13avos. Mateus, 11 15avos. E o Pedro, 12 14avos. Entendeu por que eu fiquei na dúvida? E agora, qual deles acertou? Então vamos lá. Para essa resolução, como nós tínhamos feito anteriormente, né, eu preciso de uma simplificação. É uma expressão que vocês vão ver algumas vezes, né? Então na tela de vocês vai aparecer a resposta. Seguinte, tinha 22 sobre 24 avos, dividia ambos, numerador e denominador, por 2. 22 dividido por 2 eu acho 11, 24 dividido por 2 eu acho 12. Então, vem cá comigo para a gente tentar fazer esse exercício, a gente conseguir localizar. Então, eu tinha lá a fração, 22 sobre 24. Beleza. Divide pelo número que seja possível os dois. Não adianta dividir o de cima por um número e de baixo por outro. Então, por exemplo, dividir aqui por 2, aqui por 4. Não dá. Então, eu tenho que dividir numerador e denominador pelo mesmo valor. Tem que tomar muito esse cuidado, tá? 22 dividido por 2 eu acho 11. 24 dividido por 2 eu acho lá o 12. Tá aqui, ó, o 12. Então, essa é a questão de como vocês vão chegar. E aqui eu não consigo simplificar mais. O 11, no caso, é um número primo. Dali para frente eu não faço mais. Tomem muito cuidado mesmo. Alguns alunos, às vezes acontece, da questão de ser visual mesmo. Então vocês têm que tomar algum cuidado da seguinte forma. Eu não posso fazer isso, ó. O 2, no caso aqui, sumir com 2 e deixar 2 quartos. Então essa fração não é equivalente. Se vocês jogarem lá na calculadora, pega lá a calculadora, dividir 22 sobre 24 vai dar a mesma coisa que dividir 11 sobre 12. Então essa é a fração. Beleza, Alê? Ficou ótimo. E você sabe, Jonas, que a Thalia Santos, ela até tinha colocado aqui. Professor, você pode explicar na lousa? Tenho dificuldade com as contas irredutíveis. Thalia, eu espero que com a resolução que o professor Jonas fez, você tenha conseguido sanar a sua dúvida. E eu também quero agradecer a presença da professora Daniele no nosso chat, ajudando também com as dúvidas dos alunos. Muito obrigada, viu, professora? Beleza, obrigado mesmo. Então vamos tentar de novo o mesmo exercício agora. Vamos fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, vai aparecer na tela para vocês a mesma questão lá. 22 alunos querem ir para o litoral e 24 querem ir para o interior. Só que presta atenção qual fração que eu estou solicitando, né? Qual razão que eu vou querer nesse momento. Então, qual fração indica o número de alunos desta sala que preferem ir para o litoral? Então, eu penso na sala inteira. Qual a fração que representa o número de alunos que querem ir para o litoral? Pensa, fração é sempre uma parte dividido pelo todo. Então, essa é a melhor dica. Mais do que isso, eu vou dar a resposta. Exatamente isso. Não vai dar para facilitar, não. Se facilitar mais um pouquinho, é só levantar, colocar a resposta no flip e acabou a atividade. Ô, Jonas, deixa eu só aproveitar, tem aluno ainda perguntando. Está na apostila? Não, gente, essa atividade não está na apostila, tá bom? Então faz o print e guarda, registra depois no caderno para poder conversar com os professores de vocês. E agora, quanto tempo, hein, Jonas? Essa daí vamos deixar uns 2 minutinhos. Para esse exercício, então, eu quero a fração, né? Vocês olhem a fração e já tentem, se possível, claro, se vocês conseguirem, já acha
a fração irredutível, né? Simplifiquem essa fração. 2 minutinhos, bom trabalho e a gente já retorna. Jonas, o que eu adoro nesses alunos do 7º ano é como eles realmente participam da aula. Tem aluno, sim, que ainda está com dificuldade, mas eu tenho certeza que na hora de fazer essa resolução, a gente vai conseguir sanar essa dúvida. Agora vai uma dica para vocês que resolveram, na resposta que eu vou dar para o professor Jonas. Embora a gente tenha falado na atividade anterior sobre simplificação e fração irredutível, a maioria dos alunos respondeu 22,46 avos. Então, por exemplo, Henrique, Gustavo, Ana Luísa, Yuri, Leonardo, Gabriel, Samuel, Isabelle, Maria Eduarda, 22,46 avos. Alguns colocaram 11,23 avos, como a Isabelle, a Alice, a Sabrina, mas nós temos outros valores aqui também. Então, nós temos o Maurício, ele colocou 46,22 avos. Rebeca e Pamela, 11,32 avos. Deixa eu ver. Luísa colocou só 24. O João colocou 11 sobre 11, ou seja, 1 inteiro. Nós temos também o João Pedro. Ele disse que é 1,22 avos e que simplificado fica 1,11 avos. Estou na dúvida de novo, Jonas. Bora lá, vamos tentar fazer esse exercício aí. Então, nesse exercício, eu queria o número de alunos que vai para o litoral em relação à sala inteira. Então, na fração que vai aparecer aí para vocês, eu tenho a seguinte nomenclatura. O litoral dividido pelo total. No total de sala, não total de alunos para cada uma, né? Então, eu tenho 22 alunos que querem ir para o litoral, num total de 46 alunos dentro dessa sala. Então, se eu simplificar, 11 sobre 23, eu tenho a expressão. Vamos tentar fazer aqui comigo, olhando o seguinte. Então, eu quero o número de alunos que vá para o litoral. Beleza, então eu já sei que é 22. Então, é uma razão, né, que você vai colocar. A parte do denominador que vocês têm que identificar é o total. Então, o total é o quê? É a soma desses dois. Se eu somar esses dois aqui, 22 mais 24, eu acho 46. Então, 22 sobre 46 avos aqui, nós temos a fração. Então, 22 sobre 46 é o que eu encontro. O que eu tenho que fazer? Simplifica. De novo, consigo simplificar
por 2 ambas aqui, ó. Então eu acho 11 sobre 23. Então, 11 sobre 23 é uma razão que eu posso falar que a cada, né, 11 alunos dos 23 da sala, né? Beleza, né, Alessandra? Tranquilo. Você sabe que a Kayla, ela tinha colocado aqui exatamente essa relação e frisando a importância da simplificação nesse caso e deixando na forma de fração irredutível. Gente, eu vou chamar a atenção para um detalhe que o professor Jonas ele já falou e pelas respostas eu também percebi aqui. Cuidado para não inverter numerador com denominador. Denominador é em quantas partes eu divido o todo. Então, nesse caso, nós tínhamos 46. Numerador. Quantas dessas partes estão envolvidas? Ou se eu pensar numa pizza, quantos pedaços de pizza eu comi? Correto? Por que eu estou falando isso? Muita gente colocou invertido, Jonas. Inverteu a posição entre numerador e denominador. Então, cuidado com isso, gente. É um erro comum, não é, Jonas? Sim, é bem comum e tomar esse cuidado é muito importante, né? Porque a forma com que você representa essa fração, como ela é uma divisão, ela vai apresentar um número diferente nessa divisão, né, Ale? É isso mesmo, viu, gente? Até na hora de fazer a simplificação. Pensa que isso daí daria, se eu colocar 46 sobre 24, eu vou ter 23 sobre 12. E a razão, a relação entre as grandezas não é essa, não é, Jonas? Isso mesmo, né? Então, vamos tentar recapitular mais ou menos o que a gente viu. Então, na tela de vocês vai aparecer, essa é a última parte, né? A última aula relacionada a essa habilidade AEF 07 MA09. Então, nós vimos lá no comecinho da aula algumas operações com a fração. Então, vimos a questão lá do valor de cada um ia receber da empresa e uma aplicação dessa razão. Nós vimos aí uma aplicação que, no caso, era ir para o litoral ou não, né? Ir para o interior. Olha, vou ser bem sincero que eu gosto do litoral. Olha, Jonas, eu prefiro o interior. Então, a gente fica bem dividido aqui. Exato. Muito obrigado, viu, Ale? Eu que agradeço, Jonas. Obrigada, alunos. Obrigada, professores. Essa aula foi ótima. A interação de vocês foi perfeita. Não deixem de estudar. Jonas, a gente ainda se encontra com o pessoal do 7º ano por aí, né? Isso mesmo. Amanhã tem outra aula. Foi um prazer estar com vocês. Agradeço muito. É um prazer estar aqui. Continue os estudos com seus professores. É muito importante a participação de vocês. Obrigado. Tenham um bom dia. Tchau, tchau.